vamos a mais um exemplo aqui desse conceito de algoritmo. Um exemplo bem simples para a gente começar a visualizar como seria o comportamento do armazenamento das informações, certo? Ao longo da execução dos algoritmos e o que é que vai ser exibido na tela em função de cada linha de instrução, certo? Então, nesse primeiro exemplo, nós temos um algoritmo bem simples, que ele está na linha 1 declarando duas variáveis, A e B, certo? Dois locais que vão armazenar alguma informação. Essa informação é numérica. Na linha 2 está sendo atribuído o valor 10, a variável A. Na linha 3 está sendo armazenado o valor 20, na variável B. Então essa setinha aqui indica uma atribuição, né? Quer dizer que A e B estão recebendo esses valores, certo? Nessa ordem. E na linha 4 está sendo pedido para exibir na tela, certo? O conteúdo que está armazenado em B. Depois, na linha 5, o conteúdo que está em B está sendo modificado. B, a partir da linha 5, a partir da execução dessa instrução da linha 5, vai passar a armazenar o valor 5, ou seja, o valor 20 ele vai ser sobrescrito, certo? Vai ser perdido. E na linha 6, por fim, os valores atuais de A e B estão sendo exibidos, certo? Então, um algoritmo bem simples, que está utilizando duas variáveis do tipo numérico. Ao longo da execução desse algoritmo, que só tem 6 linhas de código, essas variáveis têm seus valores, no caso de B, modificado, e a variável A tem o seu valor atribuído a primeira vez e o valor permanece. E o interessante para esse exemplo e para outros exemplos é que a gente tenha em mente como o conteúdo dessas variáveis vai sendo modificado ao longo da execução desses algoritmos. Então existe uma forma bem simples da gente criar uma tabela, certo? Que em algumas referências pode chamar isso de teste de mesa. Você vai criar uma tabela, nessa tabela você vai especificar nas colunas todas as variáveis que estão sendo utilizadas pelo seu programa e cada linha representa uma linha de código específica em que você vai a cada linha, a cada modificação, atualizando o conteúdo dessas variáveis, certo? Então vamos olhar aqui como é que seria essa tabela para esse algoritmo, certo? Então nós teríamos essa tabela aqui abaixo, certo? Temos aqui uma coluna referente à variável A, uma coluna referente à variável B e uma coluna referente ao que é que vai ser escrito ou exibido na tela, né? Então, na primeira instrução, como se refere à simples declaração da variável, nada vai ser escrito na tela e, nesse primeiro momento, essas variáveis não armazenam nenhum valor. Na linha 2 do algoritmo, a variável A está tendo, né, o valor atribuído, o valor 10. A variável A vai passar a armazenar o valor 10. Após a instrução da linha 3, a variável a B vai passar a armazenar o valor 20. Na linha 4 é solicitada a escrita do conteúdo que está armazenado em B. Então, na linha 4, após a execução dessa instrução, vai ser exibido o valor 20, né, que é o valor que está armazenado em B nesse momento. Depois da execução da linha 5, o conteúdo de B vai ser atualizado, vai passar a armazenar 5. E após a execução dessa instrução, vão ser exibidos os valores correntes de A e B, que nesse caso são 10, se refere a 10 e o 5, né? Então percebam que a partir desse nosso algoritmo é possível que a gente crie, né, uma tabela para acompanhar os valores que são armazenados, né, após cada instrução do nosso algoritmo, e a partir desse tipo de exemplo fica possível visualizar quais valores estão sendo atribuídos às variáveis. Isso é interessante para que a gente possa, por exemplo, encontrar erros, né? À medida que os nossos algoritmos, os nossos códigos vão crescendo, em um dado momento é muito fácil ter algum tipo de erro.
Então, a exibição do conteúdo das variáveis, seja na tela ou em um arquivo, como a gente vai ver posteriormente, é muito útil para a gente procurar erros e saber se o algoritmo está desempenhando, né, sendo executado de forma correta. Então, esse tipo de artifício aqui é muito utilizado quando a gente quer verificar a corretude do código, né, do algoritmo, e sobretudo também quando a gente está procurando erros, né. Posteriormente vocês vão naturalmente tentar resolver problemas mais complexos e que o resultado não vai estar sendo computado de acordo com o que era esperado, e você vai ter que naturalmente procurar pelos erros, certo? Então, esse tipo de artifício, né, é muito utilizado para esse fim. Então, eu espero que tenha ficado claro esse exemplo. Vou, nos próximos exemplos, mostrar alguns algoritmos diferentes, certo? Mas que é importante que fique claro esse conceito, né? Que essas variáveis realmente vão tendo valores diferentes ao longo da execução, e que o que é exibido na tela naturalmente vai ser o conteúdo que está armazenado naquele momento. Então é isso, até o próximo exemplo, certo? Tchau!